Sofonias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios. E exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. O Criador está irado com todas as pessoas em todo o mundo, porque as pessoas não se convertem, as pessoas estão no pecado. Muita gente no mundo já ouviu falar que o Criador tem vida eterna na nova terra e não se converte, e não se converteu, digo, para continuar no pecado. E os cristãos, que deveriam apresentar o Criador como ele é, não apresenta. Porque o Criador é santo e ele quer santidade do seu povo, ele quer separação das outras pessoas. Servir ao Criador consiste em ser separado das outras pessoas. Ou seja, os servos do Criador não podem fazer amizade com os católicos, não podem fazer amizade com esses evangélicos protestantes carnais, e nem com os outros ímpios. Os cristãos, que deveria ser sal e luz para as pessoas, não são, eles são trevas. Os evangélicos protestantes e os católicos estão embebedando todas as nações, estão embebedando, né, as pessoas em todo o mundo com esse evangelho porta larga. Muita gente no mundo já ouviu falar da vida eterna e desprezou para continuar no pecado. Principalmente os brasileiros, muitos brasileiros já ouviu falar da salvação e rejeitou para continuar no pecado. A nação brasileira é uma nação, né, cheia de imoralidade. Muita gente aqui no Brasil na safadeza, na sensualidade, porque sensualidade é safadeza, é falta de vergonha, é descaramento. Homens e mulheres na safadeza, no descaramento. E já de criança, né? Ou seja, eu vejo as crianças já vestidas sensuais, né? Os pais, né? Pai e mãe compram roupas para seus filhos, roupas sensuais, os meninos e as meninas. Então, quando eles vão crescendo, que vai desenvolvendo o corpo, que eles vão entendendo, vendo, por exemplo, os homens desejando as coxas das mocinhas, ela só vai dar continuidade em mostrar as coxas e fingir que não sabe, que é para elas continuar dominando os homens. Ou seja, elas sabem, né? Elas sabem que onde elas chegam, os homens estão desejando transar com elas, estão desejando, né, possuir, né, elas. Então elas vão em frente, mostrando as coxas e fingindo que não sabe. E muitas dessas pessoas são católicas, se escondendo nessa religião de Satanás. Ninguém se engane, ninguém pensa que essa religião católica é do Criador, não, porque ela é do diabo. Essa religião católica, ela já levou muita gente para o inferno, ou seja, essas pessoas que morreram no catolicismo, morreu perdida. Vão ser jogadas no lago de fogo para ser atormentado para todo sempre. E os que morrer nessa religião católica também vai ser jogado no lago de fogo. E esses evangélicos, né, pastores e ovelhas que deveriam repreender essa religião católica do diabo, eles não fazem isso.
E ainda fica pedindo dinheiro, né, os pastores, e dizendo para fazer a obra do Senhor, para enviar missionário para as nações, somente para embebedar as nações. Porque o evangelho é para ser pregado é de graça, que as escrituras estão aí à disposição. Dízimos e oferta era no Velho Testamento. E pregar a verdade, dizer que a raça humana está a caminho do inferno. Pregar e se separar. Aí fica esses cristãos barateando as escrituras, ou seja, insistindo com as pessoas para elas ser crentes. Elas rejeitaram e elas ficam barateando, como por exemplo aqui os brasileiros. Muita gente já ouviu, já desprezou, e eles ficam, né, insistindo com eles, fazendo esses cultos vãos, que não vale nada para o Criador, não vale nada. Seja nas igrejas, seja, né, nas ruas, seja nas casas, não vale nada. Fica insistindo, barateando, né, as escrituras. Mas as escrituras é preciosa, nada nesse mundo se compara ao valor das escrituras, nada nesse mundo se compara aos conselhos do Criador. É porque esses cristãos, né, eles não obedecem, né, ao Criador. Aí com isso, devido a isso, as escrituras é desprezada. Porque se esses cristãos, eles obedecessem às escrituras, por exemplo, primeiro, se vestisse decentemente, cobrindo a perna inteira, o corpo inteiro com roupa decente. Segundo, se separasse de todas as pessoas, os católicos, os falsos crentes também, né? Separasse, né, dos ímpios também, ou seja, dos ímpios, dos católicos, dos falsos crentes. Eles mesmos já ia ser boca de pregação para eles mesmos, ou seja, os ímpios ia ser boca de pregação para eles mesmos, porque eles mesmos iam dizer, esses crentes não se misturam com nós, porque está dizendo que nós estamos na caminha do inferno. Se eles dissessem a verdade, que eles estão a caminho do inferno, esses imoral, estão a caminho do inferno, eles mesmos iam ser boca de pregação para eles mesmos, ou seja, os ímpios, ia ser boca de pregação para eles mesmos. Quando eles pastor do ímpio, né, eles iam dizer, oxe, esses crentes estão dizendo que nós estamos a caminho do inferno, esses crentes estão dizendo, né, que nós somos safados, porque nós estamos vestidos sensual. E é mesmo, sensualidade é safadeza. Essas pessoas tudinho que estão na sensualidade é safadeza, são pessoas safadas. São pessoas safadas, sensualidade é safadeza. Então, se esses cristãos obedecessem às escrituras, se separassem, esses ímpios eles iam perceber o valor das escrituras. Ou ia odiar logo, e vai odiar, vai chegar a hora que vai odiar, porque essa escritura também já revela que a raça humana não vai se arrepender, a raça maligna não vai se converter. Estou pregando isso aqui na esperança que as pessoas do mundo vão se converter, não, é na esperança de salvar alguns, que até isso a escritura revela, que a raça maligna não vai se converter não, lá em Apocalipse diz. Então, esses cristãos, eles baratearam, eles ficam barateando, diga as escrituras, né? Insistindo com essas pessoas, querendo levar elas para a igreja. Ou seja, querendo que elas sejam crentes, mas somente para levar para a igreja, para estar junto delas. Os servos do Criador, se quiser se salvar, né, se separe desses cristãos, se separe dos ímpios, se torne estrangeiro. Pregue com a sua vida. Se você se separa, nós, o servo do Criador, quando a gente se separa, primeiro se veste sentimento, né? Se separa com a vida da gente, a gente já está mostrando que a gente não concorda com a vida dos ímpios. A gente prega com a vida. Que esses cristãos estão aí barateando as escrituras. Insistindo com esses ímpios que já rejeitaram as escrituras. E levando também as outras nações também esse evangelho sem renúncia, somente embebedando as pessoas.
Então, se esses cristãos eles obedecessem às escrituras, esses ímpios odiavam, matavam logo o servo do Criador, porque eles sabiam que não podia se misturar. Porque na hora que se misturasse era repreendido. Ele mesmo ia perceber que não poderia estar junto. Porque na hora que chegasse, por exemplo, um imoral perto, era chamado a atenção. Repreendido. Eles mesmos iam perceber. Então ele já ia cortar por fora, envergonhado, se desviar por longe. Outros iam se converter, outros iam se converter, daria resultado. E também ia odiar e matar, né, o servo do Criador. Porque luz não se mistura com treva. Mas esses cristãos, eles não se separam. Eles estão misturados. E eles acharam a vida deles nesse mundo. É por isso que muitos deles estão felizes de dentro aberto. Felizes sorridendo. Porque eles acharam a vida deles aqui. Mas o ungido diz, quem achar a sua vida, perdê-la. Porque alguém só acha a vida se amoldar às injustiças desse mundo. E esses cristãos se amoldaram. Então, continuando falando da sensualidade, né? Falando aqui no Brasil, aí fica esses imorais, e já começa de criança, né? Vou falar da mulher, mas os homens também. As mocinhas de criança, as crianças já estão vestidas. Sensual de criança, quando elas entender, ela for crescendo, desenvolvendo o corpo, desenvolvendo as coxas, que ela vê os homens desejando, ela só vai fingir que não sabe e dar continuidade. E são os pais mesmo que compram roupa para seus filhos imoral, porque essas crianças elas não trabalham, elas não têm dinheiro, então é os pais mesmo que compram. Os pais que deveriam comprar roupa decente para seus filhos. Eu já vi, numa hora só, uma mãe e a filha mostrando as coxas. Na safadeza, mãe e filha, na safadeza, né, mostrando as coxas. Então, esses imorais, vestidos sensuais, eles provocam todos os tipos de imoralidades, eles provocam adultérios, fornicação, que é transar sem ser casado. O Criador, né, vai jogar os fornicadores no lago de fogo para ser atormentado para sempre. Eles provocam homossexualismo. E muitas dessas pessoas são católicas, se escondendo na religião de Satanás, que essa religião católica é de Satanás. Aí esses jovens, já, como eles estão sensual, já de criança, ainda na fase, né, de jovem, de adolescente, de jovem, já mostrando as coxas, aí eles vão namorar, aí fornica, aí fica uma mulher rodada, elas pedem a virgindade logo cedo, muitas delas, fica rodada, é conhecida por vários homens, aí vem as gravidez, aí tem delas que fica mãe solteira, com filho nos braços e mostrando as coxas, porque elas sabem que elas mostrando as coxas é uma isca, ou seja, elas usam as coxas como isca para pegar outro homem, pega outro homem e continua ainda mostrando as coxas para os homens. E tem delas que é vários filhos, é mais de um filho, não é só um filho não. Tem delas que tem mulher que é mais de um filho, mas ela sabe que ela está mostrando as coxas, porque a qualquer momento ela vai pegar um besta. Besta que eu digo é o homem, né? Essas mulheres, elas vivem assim, porque elas sabem que os homens querem as coxas delas, querem transar com elas, então a qualquer momento ela vai pegar um besta, aí pega o besta. Delas que já tem vários filhos, seja um ou seja mais. Pega o besta com as coxas e ainda continua mostrando as coxas. E também essas mulheres mostrando as coxas estão armando laço para seus maridos, né, seus companheiros, né, digo, armando laço para seus pais e armando laço para seus irmãos. Eu vou explicar. Por exemplo, né, porque tem muitas mulheres casadas mostrando as coxas na safadeza do mesmo jeito que as solteiras. Então, correndo o risco dessa mulher chegar com o companheiro num lugar, aí os homens olhar para as coxas dela e o companheiro ver, achar ruim, se envolver em briga, ser morto ou matar alguém por causa da safadeza das suas companheiras em querer andar mostrando as coxas,
Como também arma laço pro pai, correndo risco também do pai, né, chegar com a filha num lugar e os homens olhando para as coxas delas. Ele acha ruim o pai se envolver numa briga, matar alguém ou ser morto por causa da safadeza das filhas, como também arma laço para os irmãos, correndo risco também, né, de chegar num lugar, o irmão ver, né, um homem olhando para as coxas das irmãs, se envolver em briga, né, achar ruim se envolver em briga, ser morto ou então matar alguém por causa da safadeza dessa mulher, em querer andar mostrando as coxas para dominar os homens, porque elas sabem que onde elas chegam, elas dominam os homens com as coxas, porque os homens ficam com vontade de olhar, então ela já está dominando. E também os homens ficam engolindo essa bucha. Fica engolindo essa bucha calado. Por exemplo, o companheiro vê, né, suas companheiras mostrando as coxas para os homens, tem que ter que engolir essa bucha. Como também o pai vê suas filhas mostrando as coxas para os homens, tem que engolir essa bucha. Né? E os irmãos também vê também suas irmãs mostrando as coxas para os homens. Deveria exigir lei que forçasse todo mundo se vestir decentemente. Desde a pessoa criança até a pessoa velha. Mas a raça maligna não quer, não. A raça maligna quer a imoralidade, quer a sensualidade. Então, esses homens, eles se calam, eles se acovardam, porque eles sabem, se for falar, vai encarar muita gente. E ao mesmo tempo também, esses homens estão contemplando as coxas das outras. Continuando ainda falando aqui do Brasil. E o pai e a mãe colocam seus filhos nessa religião católica de Satanás, já de criança, vai e batiza, né, os filhos. Eles já estão no caminho do inferno e coloca seus filhos batizando nessa religião de Satanás. Porque é uma religião, né, libertina. Deixa eles viver como eles querem. E ainda depois de morto vai ter esperança para eles. Que um parente, ou seja lá quem for, vai pedir missa para rezar missa para eles. Aí vem os filhos de Satanás, seja padre, seja filho, rezar missa para esses ímpios que morreu em rebelião contra o Criador. Mas vai para o inferno os rezadores da missa e os ímpios que estão morrendo sem se converter. E esses pastores, né, pedindo dinheiro, dizendo que está fazendo a obra do Criador, como eles dizem, a obra do Senhor. Está fazendo a obra de Satanás, escondendo a verdade. Porque a obra do Criador é dizer a verdade, que esses católicos tudinho estão a caminho do inferno, porque eles são idólatras. A Escritura mostra que o Criador vai jogar no inferno os idólatras. Até a Escritura, o pessoal católico adulterou, porque o nome do Criador não é Deus. Eles adulteraram. E esses pastores, eles não se preocuparam com isso, eles dão continuidade à mentira, ao engano. Então, como é uma religião, né, liberal, aí o pai e a mãe já bota seus filhos também nessa religião do diabo, a caminho do inferno. Por isso que é muita gente sendo católico. É envolvida já de criança. Aí quando essa pessoa crescer, que ela entender que é uma religião libertina, que permite elas viver no pecado, aí essa pessoa já acha bom. Aí ela mesma vai dizer que é católica, quando a verdade chegar, não, eu sou católico, porque ela já está entendendo que a religião permite ela viver como ela quer.